Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live do Abrindo a Caixa Preta. Eu sou André Gugel, do Negocia. Estou aqui representando o time de compras. Deixa eu passar o bastão aqui para os meus colegas se apresentarem também. Vidal, por favor. Acho que o Vidal deu uma congelada, então vou passar para você, Bando. Boa noite, galera. Feliz por estar aqui mais uma live com esses grandes amigos. Obrigado, Zé, por participar aqui. Leonardo, te conhecendo hoje. Meus grandes amigos aqui, Vidal, Colete e Gurgel. E a todos vocês, audiência aqui. Hoje vai ser uma live sensacional. E tem novidades, hein? Eu vou devolver para o Fala, Vidal aqui. Colete. Voltei, gente, eu estava congelado. Boa noite a todos. Mais uma vez, estamos aqui para mais uma live show de bola. Hoje com dois grandes nomes aí, um prazer estar aqui com vocês, gente. Vamos lá, Colete. Fala, turma, mais uma live do Abrindo Caixa Preta, live aula, hein? O cara que tocava o zaralho no nosso chat saiu dos bastidores e veio para a live, Zé Roberto. O cara que colocou até musiquinha nos posts do Bar Ensaboado. Boa noite, vamos lá, bora pro fogo no parque. Aqui é assim, cara, o cara participa muito, acaba na live. Zé, por favor, se apresenta para a turma. Bora! Se apresenta aí. Bora. O pessoal tem que tomar cuidado quando fala lá no chat, que depois vai parar aqui, né? Não tem jeito, não. Bom, pessoal, eu sou o Zé Roberto, ou ZRD, ou Zé. Eu estudei engenharia e marketing. Eu sou empreendedor e profissional apaixonado pelo desafio de inovar. A minha jornada é marcada aí por vários aprendizados valiosos, sucesso em diversos setores. Eu tenho especialização em política comercial, estratégia comercial. Eu gosto muito de lidar com times de alta performance. E essa tem sido a minha vida nos últimos mais de 30 anos. Atualmente eu estou como Chief Growth Officer na Maxtel Tecnologia, e lá onde a gente inicia uma nova história de crescimento sustentável. Sou especialista na criação de sistemas de growth, integro vendas, marketing pós-venda, e acredito muito na democratização do conhecimento, na transformação do setor, né, Colete, que a gente sempre fala, e me orgulho de ser um bootcamper raiz, especialista em network. E vou apanhar hoje aqui do Bagre de Saboada que está do meu lado aqui. Bom, Léo, vai lá, cara, se apresenta, por favor, cara. Boa noite, turma. Muito prazer estar aqui com vocês nessa noite de quinta-feira. É sempre bom falar sobre negócios, de forma que a gente possa contribuir com todos os nossos espectadores aqui, a galera que está assistindo a gente, deixar também esse conteúdo para quem vai assistir posteriormente. É sempre um prazer compartilhar conhecimento e aprender junto com vocês. Estou na área de compras há muitos anos e desde 2020 fundei o Estratégia de Compras. Eu falo que eu sou um empresário, né? Toco Estratégia de Compras, que é uma plataforma de ensino EAD, ensino online para profissionais de compras, buscando essa transformação do comprador operacional para o comprador estratégico, onde a gente consegue realmente mudar a mentalidade do comprador, de ser somente um colocador de pedido, como a gente diz na expressão nossa do dia a dia, e realmente ser um profissional que contribua de forma efetiva para o business da empresa, né? Mexer o reloginho e fazer realmente a empresa ter melhores resultados através do trabalho de compras. Então, mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês essa noite. Bom, legal. E antes de começar, né, o Bando e Colete, a gente tem um recadinho aí para passar para a galera, né? Vocês vão mostrar o recadinho aí? Agora, dia 7 de novembro, turma, não tem como ficar de fora. Vou compartilhar minha tela aqui só para dar um overview para vocês. Dia 7 de novembro, na sede do Banco Votorantim, em São Paulo. Todos estão mais do que convidados, tanto compradores quanto vendedores. O primeiro Arena, fizemos o primeiro Summit, agora o primeiro Arena comprador-vendedor. 150 profissionais, todos juntos, das 8 da manhã até as 22 horas.
É isso mesmo, até às 22 horas, durante o dia todo, conteúdo para os dois públicos, tanto o comprador quanto o vendedor. Mas o mais legal, André, o mais legal de fato mesmo, na minha opinião, serão os workshops. Teremos 3 workshops. Um workshop com case real de compras, um outro com case real de vendas, e um terceiro que eu tenho certeza que vai pegar fogo, que é um case real de um comprador e um vendedor junto, quase que numa arena de um MMA. Esse daí eu tenho certeza que vai ser a grande joia da coroa, e obviamente aqui está passando uma esteirinha com vários nomes, grandes executivos, empresários, empreendedores, que trarão seus cases, conteúdos, ensinamentos para um dia incrível que a gente preparou para todos vocês. Então, quem não comprou ainda, corra, que vai virar o lote em breve, e você vai ficar de fora se você não se atentar a essa transformação proposta pelo Negocie e pelo Bootcamp. Então, está aí mais do que feito o convite. Eu vou pôr aqui no chat o link para sua inscrição. Tem 2 tipos de ingresso. O ingresso VIP, que dá o direito ao dia todo, e o ingresso normal, que dá direito a você chegar 1 da tarde, também participar do Happy Hour, que acontece das 6 da tarde até as 10 da noite, com tudo, absolutamente tudo incluso. É bom lembrar que os workshops são à tarde, então o ingresso normal e o VIP dão acesso aos workshops que você comentou, né, o Colete? Exatamente. Bom, pessoal, tá aqui, e aí, além do link aqui que o Colete vai colocar, basta vocês entrarem na página do Negocia ou do Bootcamp, que vocês vão achar também nas nossas postagens lá os links e acessos aí para vocês comprarem o ingresso e garantir a presença de todo mundo. Bom, bora lá começar então? Bora o Zé lá. Roberto tá com dificuldade aí de ficar aqui na nossa live. Acho que ele está com medo, ele inventou aquele negócio de bagre ensaboado dos compradores, ele tá com medo de estar com a gente aqui, viu, Colete? Mas a gente pode fazer o seguinte, ô Léo, faz uma pergunta para os dois aqui, agora eles vão ter que se virar e responder a tua pergunta, cara, enquanto o Zé não volta. Aí, a hora que ele voltar, ele entra no meio da conversa, cara. Bora. Beleza, gente. Vamos conversar aqui sobre, já que eu falei que eu estou há muitos anos na área de compras e eu nem introduzi totalmente a minha carreira, eu fui de vendas durante muitos anos, depois é que eu migrei para compras, consigo perceber como é que vem evoluindo os dois profissionais, né, ao longo do tempo. E eu queria entender de vocês, como é que vocês têm visto a evolução do profissional de compras nas suas relações comerciais, né? Não só no dia a dia ali, buscando trazer soluções para as empresas, mas também na parte comportamental, na forma como se negocia, além daquilo que é óbvio numa negociação, que é a negociação de preços, todas as condições comerciais. Então, como é que vocês têm visto essa evolução do profissional de compras lá dos anos 80, 90, até trazendo para os dias de hoje? Como é que vocês têm percebido isso? Eu vou falar rapidinho, eu já passo a palavra para o Zé, que ele já entrou, senão ele ia tomar um cartão amarelo. Até falei na aula que eu dei agora há pouco, Léo. Essa semana que vem, agora, dia 22, vai ter uma feira do nosso setor, né? Nosso setor, praticamente, boa parte aí atua, que é o de terceirização. Vai ter uma feira bem grande, chamada Psych Summit. E, no ano passado, em todas essas feiras, o Bootcamp tem o seu espaço, a gente monta o nosso stand, é um stand de comunidade, a gente não vende nada, esse ano vão ser 2.000 litros de chopp, à vontade para todo o público, enfim. No ano passado, eu pude perceber compradores de várias empresas, nacionais e multinacionais, andando pela feira. O que me remete a isso, né? Esse mundo altamente competitivo que a gente vive, as empresas sendo pressionadas por saving, por buscar soluções, por buscar eficiência, na minha visão, né, fez o comprador sair de uma zona de conforto, que é o seu escritório, e a campo poder descobrir o que tem lá fora. Porque, já que o cara compra algo que é comoditizado, e se ninguém propõe uma oferta de soluções diferente, que no nosso setor é commodity da commodity, cara, se eu for a campo, eu vou descobrir que tem algo novo, né? Então eu percebi isso como um grande ponto positivo. Eu conversei com vários compradores. Falei, cara, o que eu estou fazendo aqui? Cara, quero entender as soluções, quero conhecer gente, quero trocar relacionamento, enfim. Então, eu vejo isso como um ponto muito favorável, na minha opinião.
Bom, Zé, você está pronto aí para responder? Quer que o Bando dê uma complementada antes? Você decide. Quer já emendar na tua resposta? Ô, Bando, você quer... Zero minutinho aí, que agora voltou aqui a energia. Então fala, Zé. Voltou a energia aqui, só um minutinho. Ô, Bando, então, enquanto que o Zé não entra, na minha opinião, sim, evoluiu muito, sim, mas sempre tem duas óticas, eu vejo sempre com duas óticas, né? O ponto positivo, efetivamente, com a equipe que o Colette colocou, eu tenho visto realmente os compradores saindo um pouco do setor só de feiras ou congressos de compras e entrando buscando feiras e setores, né? Isso vai ser muito importante. Por outro lado, assim, para ser bem honesto, tem um lado também chamado compliance, que mudou muito essa configuração de compras. Então, acho que antes você tinha um relacionamento muito próximo do comprador, né? Independente do compliance ou não, mas você tinha um tete-a-tete, olho a olho. Hoje em dia, por outro lado, em função do compliance, plataformas e internet, live não é vídeo, você também perde um pouquinho esse relacionamento, viu, Leonardo? E esse relacionamento é muito rico quando você fala olho a olho com o comprador, né? Junto essa tratativa transparente, verdadeira. Então, eu acho que perdeu um pouquinho, né? Então, a gente fala o vendedor raiz e o comprador raiz, né? Então, acho que mudou um pouquinho esse formato de relacionamento, mas faz parte das tendências mesmo, mas eu acho que em algum momento, acho que essa porta tem que se abrir, não da maneira que era antes, mas também de uma forma que possa desenvolver, evoluir essa relação comprador e vendedor. Não pode deixar de acontecer, né? Esse é um bom ponto, essa questão aí do distanciamento. Você quer fazer algum comentário, Léo, sobre as respostas aqui do pessoal? Não, eu concordo plenamente primeiramente com o que o Roberto Colette colocou. Eu acho que tem muitos e muitos compradores realmente saindo da caixa, saindo da casinha, indo buscar conhecimento em outras fontes, entendendo realmente qual é o seu papel na empresa e no mercado. Se ele não fizer diferente, ele vai ser só mais um no meio da multidão e vai ficar ali falando da condição salarial dos compradores num salário muito mediano, que não vai possibilitar ele realmente galgar, de repente, outras posições dentro da empresa, no mercado, trabalhar em empresas maiores. Ele entende que a área de compras vive de resultado, né? E o resultado parte primeiramente dos resultados que ele gera para a sua carreira, né? Então eu vejo muito isso sim, e também trazendo um ponto pelo que o Bando trouxe, né? Toda a parte de compliance, né? Realmente colocou alguns freios, né, e contrapesos ali nessa relação entre empresa compradora e fornecedora, que de alguma forma ou de outra distanciou compras e vendas, e logicamente vendas vai precisar cada vez mais tentar encontrar um caminho para chegar em compras, né? Entendendo as regras de compliance, de integridade, ética e valores de cada empresa, para que no primeiro encontro não acabe fechando uma porta, porque de alguma forma ou de outra feriu uma regra de compliance da empresa. E cada empresa tem lá os seus estatutos de compliance, algumas mais rígidas, outras um pouco mais brandas, né? Um exemplo que a gente pode dar aqui, empresas que não negociam o fato de que compras é quem fala com os fornecedores e a área requisitante, ela é um cliente interno de compras. Então, quem faz toda a interface entre a empresa compradora e empresas fornecedoras passa todos pela parte de compras e não permite que a área técnica converse diretamente, a não ser que compras esteja interfaceando. Então, distancia bastante, né? Até mesmo a empresa que quer trazer uma solução de conversar com a área requisitante. Outras são mais brandas com relação a isso. Permite que o primeiro contato seja feito pela área técnica
e lá ele vai buscando as soluções, vai desenhando uma solução para a sua dor, né? Uma cura para a sua dor ou para o seu desejo ali de implementação. E em determinado momento, quando as coisas já estão relativamente descritas tecnicamente, compras entra nesse eixo, né? E a área técnica aí começa todo o desenho de uma relação comercial. Então, assim, cabe muito do representante de vendas, do empreendedor, do vendedor, entender como funciona cada empresa, responder exatamente como cada uma funciona, para que já no primeiro encontro ele não fez portas, né? Porque a empresa pode ficar marcada como uma empresa que tentou de alguma forma ou de outra passar ali pela brecha, né? Ô Zé, não sei se você está agora ok ouvindo a gente aí, só resgatando a pergunta que o Léo fez, né? Ainda mais você me ouve agora? Sim, sim. Ele fez uma pergunta, aproveitando até a tua estrada longa aí, né, de carreira, qual é a percepção que você tem da mudança, se é que tem alguma na sua visão, do perfil do comprador, né, dos anos 80, 90, até chegar nos dias de hoje, né? O que você percebe aí de diferente? Primeiramente, desculpem aí, teve um pico de energia aqui em Interlagos, e aí até recuperar as pernas já viu, né? A gente corre atrás. Eu acho que essa colocação aí do Leonardo é muito pertinente em relação à mudança. Sim, mudança de comportamento total. Eu tenho uma certa janela aí no mercado, sempre na área de vendas, e trabalhei em empresas também multinacionais, americanas, e a gente trabalhava desde aquela época, eu estou falando há 30 e poucos anos atrás, já com coisas agressivas de preço, era tudo em dólar, porque eram esteiras de minério. Acho que Leonardo deve saber, eu atendia lá ao COA, ao Projeto Alumar, Vale do Rio Doce, etc., com correias de grande porte. Naquela época, o comportamento do comprador era totalmente diferente de hoje. Primeiro, porque ele chamava a gente para conversar o que ele tinha que comprar, ele já não sabia o que ele ia comprar. Segundo, que ele fazia as cotações e trazia para aquele que era mais amigo a possibilidade de falar: olha o preço aqui, você me ajuda aí a baixar? Não é que ele fazia uma concorrência para fazer o preço uma briga saudável, onde a gente vai abrir planilhas e tal. Não, não tinha nada disso. Era assim uma negociação direta. Você me ajuda? E fatalmente, muitas vezes, vinham alguns pedidos também que a gente hoje, os políticos chamam de não republicanos, né? Estou falando há 35, 40 anos atrás. E eu vi uma evolução muito grande. Primeiro com a utilização, a entrada do compliance, pessoal usando aí até medidas mais drásticas nas empresas, e entendendo que isso era uma prática que beneficiava apenas os picaretas, porque deu mais, levou. Então, a gente teve que fazer a especialização da área de vendas e contar que o comprador também estava evoluindo para poder isso ter um equilíbrio na hora da compra e da venda, na hora do relacionamento, que era muito, realmente, pendia muito para uma coisa muito pessoal, muito de amizade, de relacionamento. Não que hoje a gente não faça amizade e relacionamento, mas hoje é o respeito da entrega, é o compliance, é a ética. Então, eu acho que mudou radicalmente, sim, viu, André? Sua colocação. Obrigado aí e desculpem novamente. Antes de você fazer a tua pergunta para o Léo, Zé, deixa eu só fazer um comentário, pessoal. Vocês que estão assistindo a live, já mandem suas perguntas, que na metade da live para frente a gente vai pensar as perguntas de vocês aqui para os dois. Mas olha, não é pergunta fácil não, tem que ser pergunta de prova, viu? O pessoal veio preparado aí, afiado para responder aquelas perguntas difíceis, viu? Então pode mandar, pessoal, manda que a gente gosta. Tá aguardando as perguntas de vocês. Bom, Zé, agora vamos lá, cara. Faz a pergunta para o Léo aí, que agora é nossa vez aí, o Léo e o Vidal aqui de rebolar. Vamos lá. Manda para os bagre, vai. Vai, agora é minha vez. Ó, eu costumo olhar assim que o comprador, ele vê o objeto da compra, ele está lá trabalhando, ele olha e fala assim: se isso aqui é commodity, eu não vou querer saber de inovação. Aí o vendedor, a gente vai lá cheio de amor para dar, querendo falar da inovação, e o comprador fala assim: ó, eu não sei, eu não quero nada, eu só quero preço, quero condição de pagamento e volume. Então aí começa a apertar. Se ele vê que o produto é estratégico, ele até aceita conversar sobre parceria, se aliar, até uma entrega mais rápida e tal. Mas aí eu pergunto para o Leonardo, já que ele é um professor na área, né? Será que o comprador atual também já aprendeu a enxergar valor além da planilha? Porque tem fornecedor
que ele acaba se entregando performance de parceiro estratégico, mas ele é tratado como commodity, ou seja, a gente toma paulado o tempo todo. O comprador tem essa orientação igual a médico, só aperta onde dói. Muito bom, Zé Alberto. Obrigado pela pergunta. Eu não vou poder ser generalista e dizer que só tem uma resposta para essa pergunta, né? A gente tem diversos setores do Brasil, empresas distintas, cada uma trabalhando do seu jeito, mas nós, eu falo primeiro academicamente, a gente vem trabalhando muito essa mentalidade do comprador, primeiro para entender o que ele compra e entender se aquilo que ele compra realmente agrega valor para a empresa, né? E dentro de uma racionalidade, aquilo que realmente, né, ele compreende que é mais do mesmo, ele vai brigar por preço sempre. É um item não crítico, é um item que realmente não mexe muito ali com o core da companhia, ele vai buscar redução de preço, como a gente brinca, né, a qualquer custo, né? Mesmo sabendo que ele pode estar ferindo ali um relacionamento ou abrindo mão de ter um produto inovador, né? Mas quando ele percebe, principalmente quando ele conhece o negócio da empresa, conhece seu papel dentro da empresa, e lógico, entende daquilo que ele está comprando, tem um bom relacionamento com o requisitante, que ele buscar alternativas vai ser melhor para a empresa, aí ele está apto realmente para negociar e ver outras cartas nessa mesa. Mas quando a gente pega compradores mais júniores, trabalham em empresas de pequeno, médio porte, a mentalidade e geralmente o KPI que regula o profissional é geração de saving, é redução de preço do fornecedor, de custo para a empresa, de alguma forma ou de outra. E ele vai ali vivendo dessa forma o tempo inteiro. Então, não dá para a gente generalizar, mas ainda é a mentalidade do comprador, e eu defendo muito que compras precisa sempre estar negociando, independente de qualquer coisa. Eu digo, né, que toda compra, ela tem que preceder uma negociação. Se não for, é só uma reposição de estoque, né? Então, para ser repositor de estoque, não precisa de gente, basta ter um robô que repõe estoque, né? Então, assim, precisa ter uma negociação. E para você fazer uma boa negociação, tem que saber aquilo que está na mesa ali sendo negociado. Então, vão ter muitas circunstâncias que, independente do que você ofertar de solução para aquela companhia, o comprador nem o requisitante vai entender ou vai dar as boas-vindas para uma solução. E ok, que outra vertente o vendedor pode buscar junto a essa empresa, junto a esse comprador, para mostrar as suas soluções? Se não for naquele produto, naquele serviço, o que mais ele pode ofertar, né? Ou, de alguma forma, aceitar que a regra é essa, para aquela concorrência específica, e tentar batalhar para ter uma melhor condição de preço. Mas, em geral, a mentalidade do comprador é sempre buscar melhor custo. Entretanto, quando ele entende como ele pode agregar valor para a empresa e como aquilo que ele está negociando pode agregar valor para a empresa, que está relacionado ao core, ele está aberto para ouvir soluções. Entretanto, a decisão não é dele. Quando é mais como uma commodity e tal, beleza, a decisão pode ser dele, que ele pode comprar do José, da Maria, do João, não importa. É tudo a mesma coisa, a decisão passa por compras. Quando a gente fala de item de prateleira, como a gente fala no nosso dia a dia. Entretanto, quando a gente fala de itens que têm algum tipo de tecnologia, alguma solução por trás, o requisitante é que vai bater o martelo. Não tem jeito. Ele pode trazer a melhor solução do mundo, com preço atrativo, que é o requisitante que vai sentir a sua dor e avaliar os prós e cons ali, os riscos envolvidos, e ele vai determinar, ok, você trouxe uma ótima solução com um valor menor, mas eu me sinto mais seguro continuar trabalhando com esse fornecedor, com essa marca, com esse produto, com esse serviço, e é assim que eu vou daqui por diante. Ô Vidal, você quer fazer algum comentário a mais aí, cara? Eu vou complementar, sim. Eu acho que é isso que o Leonardo falou, né? Não dá para generalizar, mas a gente vê sim, né, um movimento do comprador olhar muito mais para gerar valor para a empresa, né? Então, os bons compradores, é claro, aquela galera que está mudando não só o técnico, mas o comportamental, né? Aquela galera que, como já discutimos em outras lives, está saindo, desapegando um pouco daquele indicador saving por si só, que é o quanto eu comecei e quanto eu estou pagando agora, que consegue agregar
né, ao seu saving um valor agregado, agregar um valor agregado é ótimo, mas que ele consiga mostrar para a empresa que, apesar de estar pagando mais por um lado, a economia é maior, ele ganha em eficiência, ele ganha em qualidade, ele ganha em pontualidade, enfim, dependendo, é claro, do que está sendo contratado, né? Mas a gente precisa realmente disso que o Leonardo falou, em cada treinamento, em cada palestra que a gente faz, pegar o comprador, chacoalhar ele e falar, cara, custo não é o preço menos o imposto, custo é um pacote, olhar o TCO, né? O custo total de aquisição, né? E nesse sentido, vocês fornecedores, vocês vendedores podem ajudar o cara, né? Podem ajudar inclusive na construção do relacionamento dele com o cliente interno, que às vezes é o cara que vai dar o ok final, que é o dono do dinheiro, que é o cara que está apegado ao fornecedor atual e assim por diante, né? Então é isso, tem que mudar sim a cabeça, a mentalidade do comprador, e apoiar no que for preciso, assim que ele der essa abertura, com informações, né? Acho que gestão de informações e comunicação é tudo nesse momento. Fala, Bando, você ia fazer um comentário, cara? Vamos lá. Sim, queria complementar com o Leonardo. Ele fala bastante, né? A gente fala de CrowdGeek, essas coisas, né? Você falou bastante indiretamente, né? Com o pessoal. Mas aí, dentro da... Lógico que todo comprador quer ir para... Dentro das categorias, quer ir para o direto, não o indireto, né? Mas dos indiretos, que é considerado não no negócio fim, quais são os indiretos que o comprador, via de regra, ou a gerência de compra, a diretoria, tem um olhar especial de indiretos? Os indiretos que impactam diretamente no dia a dia dos seus colaboradores, na sua vida ali. Um indireto que impacta diretamente a vida de qualquer colaborador é a qualidade do café que a empresa serve, por exemplo. Se não tiver esse olhar, você vai ter uma empresa toda desmotivada. E eu posso falar de carteirinha. Eu lembro que uma vez eu fui fazer entrevista numa empresa e me levaram para tomar um cafezinho. A primeira coisa que eu fiz quando eu coloquei, eu falei, meu Deus do céu, não sei se eu quero trabalhar nessa empresa ou não. Porque era terrível o café. Era terrível o café. E eu fico imaginando os colaboradores dessa empresa se não pensavam o mesmo que eu. Então, tudo aquilo que mexe com o dia a dia dos seus colaboradores, de indiretos, a qualidade do ar-condicionado. Pô, não dá para trabalhar com 15 graus nem com 30, né? A empresa que presta o serviço, né, precisa estar muito ali do dia a dia, e o gestor desse contrato, quem é de compras que lida com a empresa de manutenção de ar-condicionado, tem uma grande oportunidade de servir bem para dentro da empresa. Compradores que lidam, por exemplo, com negociações com plano de saúde, lida diretamente com a vida do colaborador. Então, eu sempre digo para os meus alunos que trabalham com indiretos, vocês têm a faca e o queijo na mão. Até porque, normalmente, quem controla o orçamento de indiretos é o gestor da área. É o gestor lá da área de marketing e comunicação, o gestor de RH, é o gestor de facility. E quanto mais ele economiza, ele vai poder, de repente, bonificar a sua equipe de alguma forma. É com uma festa de final de ano, é com happy hour, é com blusa. Porque o orçamento dele é apertado. Então, quando o comprador dá a ele a oportunidade de ele reduzir o custo dele, sobrando uma margem no orçamento, que aí chega no final do ano, eles querem gastar de qualquer maneira para que no ano seguinte mantenha aquele orçamento, aumente um pouco, né? Ninguém volta dinheiro para a empresa. É só a gente ver a realidade. Nenhum gestor de área gosta de voltar dinheiro para a empresa. Ele gosta realmente de gastar toda aquela grana que foi colocada no setor dele, né? Mas quando o comprador consegue dar a ele uma redução de orçamento e uma brecha para ele melhorar a motivação dos seus colaboradores, da sua área, etc., ele é muito grato por aquilo. Então, o comprador que trabalha com direto, ele tem muita oportunidade de crescer na carreira. Então, não fique só olhando para diretos, que está relacionado ao core da companhia, não. Você tem muita oportunidade dentro de indiretos também, porque os indiretos que mexem com a vida dos colaboradores são preciosos tanto quanto os diretos. Ô Léo, Bandoso, só deixa eu fazer um comentário aí. Você falou que a galera normalmente gosta mais dos diretos. Eu já tive nos diretos, nos indiretos. Em uma empresa estava nos indiretos, me convidaram para ir para o diretos e eu agradeci, porque eu adoro a dinâmica, o dinamismo
dos indiretos. Gosto muito dos diretos, das estratégias, mas o dinamismo, a diferença entre escopo, a característica de fornecedores dos indiretos é fantástica também. Pessoal, deixa eu fazer uma proposta para vocês. Uma pergunta para cada lado mais e depois a gente começa a puxar a pergunta da turma que está assistindo, pode ser? E só fazer um pequeno comentário, Osar, em cima do que você falou, que eu queria pegar esse gancho e dar uma dica para os compradores que estão assistindo aqui a live, que é o seguinte: não importa se você é um comprador que está começando ou se você já é um cara extremamente sênior e está pegando as categorias mais nobres e críticas da empresa. Cara, você mostrar um bom serviço para o teu gerente, ou seja, fazer uma interlocução com os seus fornecedores e capturar essas nuances da compra, que não fica só no preço, é uma forma de você se vender internamente como o melhor comprador e mostrar que você está preparado para dar um passo à frente na sua carreira. Então, assim, o comprador que fica só naquela dinâmica de 3 cotações, negocia menor preço e pedido, ele vai estar do meio para baixo da tabela. Se ele quiser realmente se destacar, se ele quiser aparecer mais para a empresa, demonstrar que faz um trabalho mais elaborado, mais complexo, eu acho que ele tem que também começar a pensar em carreira aí nessa hora e mudar a relação com os fornecedores e fazer coisas mais elaboradas também, na minha opinião, tá? Bom, Léo, então vamos lá, agora é a tua vez aí, capricha. O Zé tá ali já esperando aí a tua bomba aí, manda ver, cara. Não, vamos lá, vamos falar de algo que já faz parte da rotina nossa, né, que é a inteligência artificial, que está cada vez mais ocupando espaço na nossa rotina, no dia a dia. Eu acho que, assim como a gente não sai mais de casa sem ligar o GPS, até para ir até a esquina, né, já virou algo do nosso hábito, utilizar a IA está cada vez mais comum no nosso dia a dia. A gente vem trazendo esse uso da IA pessoal para dentro das empresas. E cada vez a IA ganhando protagonismo na nossa rotina, né? A gente fazendo perguntas, recebendo respostas, fazendo análises contratuais, analisando 3 propostas, por enquanto com uma IA, mas a gente sabe que existe já tecnologia que faz essas análises para a área de compras. Em compras, por exemplo, quando a gente fala de IA, a gente tem chatbot, robô, né? Já fazendo essa relação entre compras e vendas antes mesmo do vendedor interfacear pela primeira vez com o comprador. Então, já tem empresas que já têm um robô programado, com perguntas e respostas ali do primeiro contato do fornecedor com essa empresa, e uma vez que ele passe por esse filtro, ele vai ter a oportunidade, a satisfação de falar com o comprador da empresa. Então, perguntar para o Zé, e depois a gente rodar essa pergunta aqui na mesa, como é que você está percebendo essa mudança no relacionamento entre empresa compradora e fornecedora, que a gente pode chamar de desumanização, se pode dizer assim, mas de alguma forma é, né? Hoje você não liga direto para a empresa e fala com o comprador, geralmente já tem um chatbot ali para você interfacear inicialmente, né? E como é que vendas está se preparando para encarar essa realidade, né? Essa primeira barreira entre fornecedor e empresa compradora. Esse assunto é muito bacana mesmo, a gente tem falado muito de inteligência artificial. Eu enxergo a IA como aceleradora do começo da conversa entre compras e vendas. Eu não entendo que agora, neste momento, com as tecnologias atuais, eu não vejo como substituta da negociação. Um exemplo básico, lá na Maxtel, a gente está usando a IA para atender dúvidas técnicas e de aplicação das soluções, compatibilidade, documentação, etc., coisa assim, para o dia a dia do pós-venda, né? E isso está equilibrando o nosso pessoal de pós-venda, porque tem lá registro de histórico, e o time fica mais livre, por exemplo, para cuidar de discussões estratégicas, né? Por outro lado, aonde a IA ainda não resolve sozinha, pelo menos para nós, em orçamentos e apresentações que envolvem projetos e customizações. Leonardo, a IA, lá no nosso caso, ela ajuda a levantar requisitos, a gente usa para organizar a informação do cliente, sugerir combinações de hardware e software, mas ela não substitui ainda, no nosso caso, a reunião que deve ser preparada e bem conduzida pelo pré-vendas e vendas juntos. Mas por que isso? Porque a gente tem que entender as dores e conduzir onde vai parar o risco operacional daquela implantação. A gente fosse um fabricante de itens B2C, né, de alto volume, não sei aí, canetas, relógio e tal, acho que a automação seria muito mais direta. No nosso caso, a gente é B2B.
a gente ainda tem muito contato humano como decisivo, por conta de projetos, por conta de entender customizações. Mas você falou de desumanização, né? Eu acho que tem vantagem, né? Velocidade, registro, padronização. Acho que principalmente padronizar para vocês, que é o uso que vocês estão fazendo, né? Agora, tem risco também, né? Uma resposta genérica, muitas vezes, ela não atende e não entrega aquilo exatamente que a gente falou. Não sei se a gente corre algum risco, até na LGPD, em relação à IA, quando ela causa essa desumanização. Mas, em resumo, eu acho que ela acelera o começo, ela organiza a informação, mas para fechar negócios, eu ainda vejo que tem que ter gente, e tem que ter gente boa. Aí a gente mantém velocidade sem perder a parceria. Eu acho que eu uso uma frase sempre, o pessoal que já conhece bem, né? Eu gosto de fazer networking na veia, mas apoiado com dados confiáveis. Isso é o mais importante. Então, eu acho que a gente está acrescentando, talvez uma transição para o futuro até diminuir a parte pessoal, mas eu ainda acredito muito nessa coisa de fazer essa junção. Legal. Bando, Colete, vocês querem complementar ou já passa para a próxima pergunta? Não, eu queria só... Eu acredito muito na tecnologia, mas eu acho que a gente está muito distante do melhor cenário para quando a gente fala de... Eu não encontrei um chatbot que preste até hoje. Eu acabei de receber um e-mail hoje, acabei de postar no Instagram, falando mais uma jumentice do mundo comercial. Esses e-mails em cadência, que as pessoas dão Ctrl+C, Ctrl+V e erram o nome da empresa. Falei, cara, como é que o cara manda um e-mail se apresentando o produto dele e erra o nome da empresa, cara? Erra o teu nome. E se você for da corda, você fala com um robô que não sabe o que está falando. Então, cara, para mim, chatbot é uma... assim, o Waze é a 8ª maravilha do mundo, o chatbot, para mim, é a 18ª pior maravilha do planeta, porque é muito ruim, cara. Então, essa relação que a gente está tentando criar, essa automação toda, está destruindo um relacionamento preponderantemente de pessoas inteligentes, como o Zé Roberto falou. Você ligar numa empresa e ser atendido por essa merda desse robô que nunca sabe te direcionar. Eu sou cliente do Bradesco, a porra da Bia nunca resolveu o meu problema. Essa Bia devia deixar de existir. Você entendeu? Essa merda não funciona. Diz que 1, diz que 72, diz que 80 e você fica sem falar. Se você não tiver o relacionamento com o gerente, você fica sem resolver o teu problema. Se você tiver que ligar sei lá, reservou um hotel, vamos falar assim, a empresa não tem uma agência. Se você tiver que falar nessas plataformas que você compra uma passagem, você não consegue falar com ninguém, você não vai viajar. Então, cara, eu acho que o mundo está tão tecnológico e as relações humanas vão voltar. Não tem jeito, cara. Tá ficando tudo desconstruído, cara. Não sei, eu sou o cara tech, mas do jeito que tá, cara, sinceramente falando, no meu ponto de vista, chegamos no limite, assim, do descaso, do despreparo, assim, ninguém consegue atender ninguém mais. Então, numa esteira lá de robô, seja o que Deus quiser. Bom, Zé, antes de passar para você fazer a pergunta para o Léo e depois a gente abrir aqui para a turma, Colete, tem comprador do Bradesco assistindo a live aqui. Isso aconteceu, não acontece mais, tá? A Bia está funcionando agora, tá? Só fazendo um disclaimer. Não tem problema, Zé... Cara, eu falo isso daí de coração. Você entendeu? Aquela bonitinha da Magalu lá que eu esqueci o nome, aquilo não funciona, gente. Não adianta. Não tem como. Cara, somos seres humanos e os problemas são distintos para todo mundo. O meu problema não é diferente do teu, é totalmente diferente de outro problema. O robô não vai resolver o nosso problema de forma customizada, cara. Você entendeu? E as empresas foram para essa questão de IA, de atendimento, de robotização, de tudo, cara, mas não funciona. Para serviços, especificamente, não funciona. O Léo falou uma coisa que eu achei muito legal, assim. Eu fui executivo de uma grande empresa. Eu tinha que subir uma política de viagem. Cara, os caras me colocaram num hotel que eu gastava mais de Uber do que se o hotel que a gente ficava antes, que era mais próximo do nosso compromisso. Pô, eu ia para o Rio de Janeiro, você conhece bem que tu é do Rio, eu ficava na Zona Sul e as minhas reuniões eram na Barra. Eu falei, cara, eu tenho que ficar na Barra. Pô, meu irmão, eu tô gastando mais de Uber e tempo de deslocamento. Não, mas a nossa política descredenciou o hotel tal. Eu falei, cara, então eu vou pagar do meu bolso porque eu tô ganhando tempo. E depois eu pego o reembolso. Não pode. Eu falei, cara, vocês são tudo maluco.
O cara que criou essa política, ele não está no dia a dia lá no sol de 42 graus no Rio de Janeiro esperando a porra do Uber que não chega. Então, cara, eu costumo dizer que as pessoas complicam o que elas deveriam descomplicar, na minha opinião. Bom, vamos lá, Zé. Faz uma última pergunta para o Léo aqui, para a gente abrir aqui, porque eu estou vendo várias boas perguntas de prova aqui. Eu estou louco para entrar nas perguntas da galera também. Vamos lá. Bora, vou legislar em causa própria aqui, Léo, me dá uma aula aí. Uma questão que a gente gosta de falar muito aqui no modelo B2B, que a Maxtel atua, por exemplo, a gente atua via uma rede de integradores certificados para atender ao cliente, a demanda do cliente na área de segurança eletrônica, controle de acesso, né? Quando o BID traz vários integradores, porque quando ele é aberto, né, a gente tem vários integradores ofertando várias soluções. Inclusive, a gente tem dificuldade para equalizar várias soluções de controle de acesso. Mas, muitas vezes, vários desses integradores, eles ofertam a nossa solução, que são parceiros credenciados, né? Qual é o jogo mais correto do ponto de vista de compras? Vocês querem aquele fabricante participando da equalização técnica, sem ferir governança, obviamente, para garantir como é que chama? Aquela comparabilidade, né? A comparação de escopo de SLA, ou pretende tratar apenas como integradores, ou seja, já que tem várias empresas falando no nome da Maxtel, será que não é melhor trazer a fábrica e entender melhor? Aí você tem que olhar risco, compliance, o total cost ownership, né? A política de compras deve talvez favorecer até o faturamento direto do fabricante, né? Ou você acha melhor manter tudo no integrador? Como é que você entende essa confusão que acaba a gente enfrentando no mercado quando tem vários com a nossa solução e a gente ainda tem que brigar com as outras soluções de mercado? Zé Alberto, eu vou te responder trazendo um exemplo que é muito comum do meu setor de petróleo e gás, que eu atuo há muitos anos, né? A gente utiliza aço em toneladas e toneladas e toneladas. E qualquer fornecedor, né, para uma operadora ou para um EPCista de uma operadora, tem o sonho de comprar de uma usina. É ter volume para comprar de uma usina sem nenhum tipo de distribuidor entre ele, a usina, ou uma loja, ou um atravessador, seja o que for. Então, em geral, toda e qualquer empresa ela quer falar com aquele que detém a tecnologia, com aquele que fabrica, com a raiz do produto, com a raiz do serviço, né? Por quê? Isso lhe dá a certeza de que vai comprar mais barato, que esse detentor da tecnologia que vai responder melhor as perguntas técnicas, que vai trazer as melhores soluções. Então, é o sonho de toda e qualquer empresa. É possível? Eu entendo que não. Nem todo mundo consegue comprar de uma usina no Brasil. Primeiro, porque não tem volume. Segundo, até mesmo porque as usinas não têm interesse em vender para todo mundo. Por isso que ela tem seus distribuidores espalhados pelo Brasil para vender no varejo, para vender num volume que ela não tem como atender, até em termos logísticos, né? E atendimento também no dia a dia. O sonho das empresas é comprar direto de quem fabrica, de quem presta o serviço. Qual é a experiência que eu também já tive? Estando no lado de vendas, né? Quando a gente trabalhava com licitações, com grandes companhias, que elas convidavam os distribuidores para ofertarem, participarem da concorrência, a minha empresa, que era dona, quem fabricava, ela, junto com seus distribuidores, ela trabalhava ali os volumes, né? Ela tinha os preços já negociados com esses distribuidores, né? Ela acertava as condições técnicas com o cliente final e, na hora da concorrência, esses distribuidores entravam com as suas condições. Aí cada um vai mostrar a garrafa que tem para vender. Então, a melhor forma quando isso acontece é o detentor da tecnologia, da solução, do produto ou do serviço, ele afastar rapidamente, né, temporariamente, os distribuidores, os representantes, tratar da solução, né, junto à empresa compradora, de forma que ele, de alguma forma ou de outra, ele consiga ofertar cada vez melhor e fidelize, porque ele vai ofertar, de repente, aquilo que só ele tem, ou que a concorrência que ele tem não consegue chegar próximo. Ele vai entender que essa empresa compradora está valorizando.
É a solução ou é o preço? É o relacionamento de longo prazo ou é alguma coisa específica para aquele momento? E a partir do momento que ele já tem um quadrado, sabendo o que ele vai ofertar, aí ele traz os distribuidores e faz aqui, ó, essa é a solução que o cliente final deseja. Vocês vão ofertar exatamente isso daqui, sem tirar nem pôr. Ok? Agora, a margem que vocês vão trabalhar, o que vocês vão negociar com eles, aí é com vocês. Mas a solução é essa daqui, independente de quem ganhar, né? A minha empresa, que é quem tem a tecnologia, vai servir a vocês. Ok. E o preço que você vai ofertar para os seus distribuidores também vai depender de como você trata com cada um, do volume que eles têm com vocês, né? Pode variar o preço, né? Ou não, né? Então, assim, eu já tive experiências dos dois lados. Quando eu fui de vendas, né? E nesse caso a gente trabalhava muito na época com o leilão eletrônico, né? Ou também como compras. A gente fala direto com o dono da tecnologia e ele depois fala, ó, agora você cota com fulano, beltano, cicrano e como eles ofertarem para vocês, a gente garante que essa solução que a gente está desenhando aqui é que vai ser entregue. Bom, eu tenho alguns comentários sobre esse assunto, Zé. Contratei muitos integradores e, inclusive, obras de modelo de turnkey que tinham um escopo bem mais abrangente, mas tem algumas perguntas que eu acho que eu vou poder endereçar melhor essas questões. Eu sugiro que a gente já comece a puxar aí as perguntas da galera. Tudo bem? Pode ser assim? Vamos lá? Colete, escolhe uma boa de prova para a gente. E para quem está aí, pessoal, vamos mandar as perguntas. Chegou a hora. A pergunta do Murilo. O comprador está mais engajado em nosso mundo, sim, mas ele ainda faz as coisas do jeito antigo. É meio que uma afirmação, mas eu vou trazer aqui para... Concorda ou não concorda? Vai. Vocês acham que ele está mais conectado ao mundo? Tá vendo, Leonardo? É isso que a gente recebe, cara. O que você acha, Léo? Eu não discordo, acho que o comprador, mais uma vez, se a gente está falando que o jeito antigo é buscar o melhor preço, pode ter certeza, Murilo, todos que estão assistindo, o comprador vai sempre buscar o melhor preço. No final, vai ter sempre o choro, vai ter sempre a negociação, faz parte da nossa veia. Se não tiver, tem alguma coisa errada. Comprador que não negocia, em algum momento da relação com o fornecedor, uma melhor condição comercial, tem alguma coisa errada, né? Essa tem que ser a mentalidade dele, por mais que busque soluções, o melhor para a empresa, e o melhor para a empresa também está a parte financeira, né? Então, assim, se esse for o jeito antigo, ok, a gente vai sempre buscar melhores condições comerciais. Mas se o jeito antigo que o Murilo está trazendo é aquela coisa de colocar o fornecedor contra a parede, né? E falar o seguinte, se você quiser me fornecer por esse preço, eu acho que isso está mudando muito. Está mudando muito. Pode ser que eu esteja vivendo numa bolha, talvez numa bolha acadêmica, talvez numa bolha dentro do setor que eu atuo, né? Mas eu acho que tem um viés de transformação muito grande nessa percepção de agregação de valor para a empresa na função de compras. Deixa eu complementar, eu concordo contigo, Leonardo. E tem uma coisa aqui, porque a gente quer que o comprador atue de forma mais estratégica, a gente quer que ele olhe para cada uma das compras dele, para olhar para um TCO, para se dedicar mesmo e ouvir vendedor. Só que, por outro lado, tem muita empresa deixando a equipe de compras extremamente enxuta e querendo que o comprador atue direto até lá no item do final da cauda longa dele, do C, negociando centavos em cafezinho. Entende? Então tem que mudar também a mentalidade dos líderes para falar, cara, ó, isso aqui que é cauda longa, deixa, vamos automatizar um contratão lá, toca para ele poder realmente olhar com mais cuidado para as compras de maior valor agregado, para a inovação, assim por diante. Se a empresa deseja ter um corpo de compras enxuto, então ela trabalha de alguma forma em ter uma tecnologia para operacionalizar aquilo que não é a core dela, cara. E tá tudo bem. Isso tudo bem. Cada vez mais as empresas estão migrando para isso. Eu sou super a favor, sou um motivador de utilizar a tecnologia para comprar aquilo que não é o core da empresa. Tá tudo certo, cara. Pô, vamos embora, vamos para cima. Agora, como você falou, quer colocar 3, 4 compradores para tratar de cada compra da empresa, você vai receber um resultado proporcional àquilo que você está possibilitando para os seus compradores. E um desses fatores é
ter compras viciadas, comprar sempre dos mesmos fornecedores, pagando os mesmos preços e, pô, não trazendo nenhum resultado para a empresa. Pô. Isso aí. Vamos lá, Colete, próxima. Gostei, hein? Qual Gostei. o perfil... Ó, tem uma que você pulou, mas depois a gente resgata lá. Não, O Bagre se recuperou, né, Colete? O Bagre está recuperado nessa, né? A pergunta de $1 milhão sempre fica por último. Essa pergunta da Luciane para mim é, porra, $1 milhão. Entendi. Luciane, segura até o final que a gente vai puxar a sua. Luciane da Ampro, obrigado por estar aqui assistindo a gente. Vamos lá. Qual o perfil de bons vendedores no mundo 4.0? Essa eu vou deixar para vocês aí de vendas. Qual o perfil dos bons vendedores? Ixi. É comigo? É contigo, Zé. Bora. Então, vamos embora. Bom, a gente conversa muito sobre isso até no Bootcamp. O vendedor 4.0 não é o que fala mais. É o que entende mais de tecnologia, de negócios, de dados, sabe usar dados, sabe usar um CRM, sabe se portar na rede social e conhecer o interlocutor. E ele tem que gostar de gente, ele precisa ter os ouvidos, assim, eu diria, muito, muito ligados. Esse vendedor 4.0, ele deixou de ser aquele tirador de pedido antigo, né, que a gente falamos disso agora há pouco, e ele virou, será um gestor de jornada ou um consultor de alta performance. Eu já treinei gente de alta performance, eles deixam de ser aquele tirador de pedido. E ele não vende só um produto, ele ajuda o cliente a resolver um problema, é isso que ele tem que estar engajado. Esse é o vendedor 4.0. Tem que medir valor, tem que justificar a decisão dentro da empresa. Eu diria que bom vendedor no mundo 4.0, até ele é híbrido, ele usa dados para pensar e empatia para vender. Tem que ter uma mescla. Não sei se respondi. Bom, vocês querem complementar ou a gente já puxa a próxima? Que a gente está chegando no finalzinho da live aí. Eu queria complementar, coisa bem rápida. Eu acho que, juntando tudo isso que o Zé Alberto falou muito bem, e a gente está falando aqui de preço, de solução, eu acho que o bom vendedor é aquele que percebe aquilo que realmente a empresa está interessada. Se ele vai para o negócio e vê que o negócio dos caras é preço, amigo, ou você vai para a guerra ou você sai. Não adianta você ficar insistindo, eu quero ter uma solução que vai te levar para Marte, eu vou te trazer de ré. Mas o cara só quer até a esquina, cara. Ele não precisa disso tudo. Você tem como ofertar preço? Não tem. Vai para outro jogo, cara. Não insiste. Agora, se você tem uma boa solução, a empresa está buscando solução, oferece a solução, cara. Saber ouvir, fundamental. Saber ouvir. E a partir daí você ser camaleônico. Você tem condição de ir para esse jogo? Tenho. O jogo é preço. E não tem, minha empresa trabalha com solução. Então não é a tua praia, vai para outra. Vai ter cliente querendo te abraçar porque você tem a solução boa para ele, cara. É que nem arrumar um emprego, né, Léo? Se a empresa não serve para você, vai embora, vai para outra. Fornecedor também. Se o cliente não é para mim, eu vou para o outro, né? Acho que é bem por aí, né? Isso aí. Valeu, Lucas. Obrigado pela pergunta. Vocês querem comentar mais alguma coisa dessa ou passo para a próxima, pessoal? Essas duas respostas, eu vou te dizer que dão cortes sensacionais, porque foram duas aulas. O Léo foi direto ao ponto, cara. O vendedor perde muito tempo não tendo um ICP correto. Se o teu produto é premium, você não vai vender para o cara que compra preço, cara. Não tem problema, vai vender para quem compra preço. Cria um produto para isso. Então, o vendedor perde muito tempo não tendo um ICP, cara. Não sabendo para quem é que a empresa ou o produto que ele tem encaixa dentro da estrutura das empresas que ele quer vender. Então, para mim foi notório. E uma coisa que o Zé falou que eu já notei, cara. Gestão, né, Zé? O tempo todo, qual que você falou? Gestão de... Jornada. Gestão da ele jornada. É gestor da jornada, ou ele é um consultor de alta performance. Eu falei as duas coisas. Gestor de jornada. O vendedor, eu sempre falava para os times que eu liderei, cara, o bid vai abrir o ano que vem. Puto, o cara abandona o cara. Não, agora é a hora, cara. Vamos entender o que o cara pensa, o momento da empresa, qual que é o mindset do cara, o usuário técnico quer o quê? Vamos construir. Então, a jornada é importante, não o começo. Vamos lá, pergunta de $1 milhão para fechar essa live. Essa pergunta eu gostei demais. Aqui, ó, da Luciane. Pergunta: quais são as melhores práticas para um acordo ganha-ganha? Eu queria fazer só um parênteses. A Luciane está aqui, obrigado, Luciane. Ela representa a Ampro, que é uma associação de agências de marketing e que está
sofrendo tanto quanto outros fornecedores aí com relação a essa entrada com as equipes de compras. E essa questão do ganha-ganha eu sei que é um ponto sensível para o pessoal das agências. Então, eu só fiz esse disclaimer para vocês entenderem a abrangência aí da atuação dela e da pergunta que ela colocou. Muito bem. Quem puxa a fila para responder a pergunta da Luciane? Posso dar uma puxada aqui, deixar o Leonardo, porque nós somos duas. Aí as coisas têm que bater, né, André? Para que a gente entenda qual é o ganha-ganha. Olha a situação delicada que ela pôs a gente aqui, Leonardo. A gente achou que ia brigar, eu já trouxe a vara para pegar o bagre, me lasquei todo aqui com essa pergunta dela. Mas vamos lá. Ô, Luciano, eu acho que o acordo ganha-ganha só acontece quando as duas partes estão mais preocupadas em resolver o problema do negócio do que vencer a negociação. Porque eu quero levar o Leonardo e ganhar dele. Ele quer, com certeza, tirar alguma coisa de mim. Então, a gente tem que ter transparência de interesses. O comprador precisa expor o que é prioridade real. O que ele quer? Ele acabou de falar até. É custo, é prazo, é segurança, é compliance. E o vendedor? Precisa deixar claro o que dá para negociar, o que afeta a entrega. Se tem clareza, tem confiança. Eu dei uma puxada aí. Eu tenho mais coisas depois posso falar, mas eu vou deixar o Leonardo complementar, porque eu toquei no vendedor para dizer que eu acho que tem que ser dos dois lados do jogo, né? Perfeito, Zé Alberto, porque a gente tem que entender quais são os interesses que estão ali na mesa, né? Quais são os objetivos de cada um dentro da mesa? O meu objetivo é pagar o menor preço possível e pagar com 90 dias. Cara, se quem está do outro lado não tem condição de atender, não vai ter ganha-ganha nunca, né? Um lado vai sair perdendo. Onde é que a gente pode chegar no meio termo? Ou não tem meio termo? Quais são os interesses de cada um dentro do jogo? Aí você respondeu muito bem. O que está sendo jogado ali? Pô, o jogo é preço, o jogo é prazo, o jogo é solução, né? Os dois entendem que um é dependente do outro nesse jogo. Entende o jogo, né? E outra coisa, o ganha-ganha não quer dizer que eu vou ganhar em tudo aquilo que eu negociar e o outro lado vai ganhar em tudo que negociar. O ganhar vai ser o seguinte, qual é o meu interesse nesse negócio? O meu interesse é contratar a Maxtel para trazer a melhor solução para a minha empresa, para um contrato de 1 ano, pagando 1 milhão. Esse é o meu interesse. E qual é o interesse da Maxtel? É fechar um contrato com o Leonardo, né, de 1 ano, trazendo a solução X, no preço, sei lá, entre 900 e 1 milhão e 100. A gente tem uma zona ali que a gente pode convergir, né? E talvez ele não chegue no 1 milhão e 100, mas ele chega a 900, é razoável. Talvez eu não chegue a 1 milhão, talvez eu chegue a 1 milhão e 50, é razoável. Mas assim, a gente tem que convergir. Não são dois advogados brigando cada um por sua causa. São dois juízes olhando a mesma causa e chegando a um consenso entre eles, né? E se quiser saber mais, está lá no capítulo 4 do meu livro, tá? Olha o jabá, olha o jabá. Já fez o jabá. O cara é comprador ou é vendedor, hein, André? Deixa eu fazer um comentário, pessoal. Mas, pô. Fala aí, André. Não, foi um comentário importante, porque eu participo de conversas com a Ampro, né, com a Elo, antes até da Elo, com a Alexis, com o Célio, gente muito legal. E eles têm dores que, em alguns casos, Léo, são inconciliáveis. Tá? Discussões, por exemplo, com relação a prazo de pagamento, coisas mais práticas, tá? E bem objetivas. Imagino. Discussões sobre modelo de tomada de decisão, porque eles trabalham com coisas muito subjetivas e a gente tem essa missão de pragmatizar compras, né? E eles trabalham muito com criação, com conceito. Eles têm algumas demandas, por exemplo, que eles gostariam que os contratantes pagassem pelas propostas, porque eles entendem que eles entregam um conceito criativo ainda em fase de proposta. Enfim, tem várias situações ali que, na minha opinião, muitas delas são até, de certa forma, inconciliáveis. E aí, nessa linha do ganha-ganha, talvez os dois lados tenham que entender o que dá para conciliar e o que tem que conviver, né? Tentar aí algum critério aí de acomodação, mas que talvez tenha que conviver, né? Mas eu acho que o mais importante é dar um passo à frente, as duas partes sentarem à mesa e discutirem abertamente as dores e tentar aí chegar no meio termo que minimamente as pessoas saiam felizes do outro lado, né? André, mas alguma perda você sempre tem, né? Sempre tem. Um bom benchmarking para a Luciane, né?
Um bom benchmark é Isso. entender como é que os arquitetos fazem isso. Que o arquiteto ele não vai dar um risco na prancheta dele para te entregar um projeto 2D se você não entrar com alguma grana. Você vai ter que entrar com uma grana para ele te apresentar o conceito daquilo que ele pode te oferecer. Então, de repente, o bom benchmarking pode ser a área de arquitetura. Tem razão. Ô, André, se me permite, eu diria também, para complementar o que o Leonardo disse até na outra parte da resposta, muita coisa a gente tem que ter contrato muitas vezes, né, Leonardo, numa negociação. Às vezes não é só uma compra simples, tem um contrato. Eu acho que aí é que o ganha-ganha, ele ganha ainda mais valor, porque a gente tem que se sustentar ali em revisões periódicas, tem que ter indicadores muito fortes, tem que ter diálogo constante, né? Eu acho que é aí que a gente não divide. O ganha-ganha não é dividir no meio, é entregar valor para o negócio e para as duas partes de segurança. Vou falar uma coisa para você. Quando o cliente fica satisfeito, ele performa, eu ganho muito com isso, eu cresço junto. Essa é a hora do ganha-ganha. Boa, excelente. Pessoal, dá tempo de mais uma? O que vocês acham? E aí, Colete? Bora, Vamos puxar. Eu tô me coçando aqui, tô me coçando, mas... O milhão a gente já dividiu, Leonardo e eu, porque nós saímos bem, né, Leonardo? Já dividimos $1 milhão aí. Bora para a última. Vamos para a saideira, então, pessoal. Vamos do Paulo aí. Nesse quesito, falando de compliance, como vocês veem a ética dos atores nas negociações? Existe essa preocupação na seleção dos profissionais? Aí eu estou entendendo de vendas e compras. E aí, quem quer puxar a resposta aí? Léo, quer começar? Posso sim, com certeza. Se tem uma frase que eu gosto de usar dentro da minha empresa e quando eu dou treinamentos também de negociação, é a frase da mulher de César, né? O comprador não basta ele ser correto, ele tem que parecer correto. O mercado não pode desconfiar que aquele comprador ele é mais benevolente com o outro fornecedor, muito menos os seus requisitantes, né? Que podem estar entendendo que ele tem algum tipo de benevolência de um fornecedor, ganha alguma coisa por fora, por ele estar sugerindo um ao invés do outro. Então, a gente que é gestor da área de compras, a gente está rotineiramente treinando os nossos compradores com todas as regras de ética e compliance, integridade, né, valores, para que realmente a nossa empresa, né, que é quem está sendo apresentada ali na negociação, seja muito bem apresentada e não haja nenhum tipo de desconfiança do mercado com relação àquilo que está sendo negociado. Então, uma preocupação assim, está lá no topo das preocupações da área de compras. E aí, Zé? Para vendas? Rapaz, não é brincadeira, não. O compliance, a gente fala aí e tal, é fácil de medir no papel. O papel aceita tudo, mas é difícil de medir nas pessoas. Eu acho que a gente sempre vai ter essa dificuldade. Como é que o comprador garante que a negociação é ética? Como é que o vendedor garante que realmente ele não teve um comportamento errado? Então, nós não podemos ter apenas um processo, a gente tem que ter pessoas éticas no processo. Não adianta, a gente tem que ter cultura muito forte nas empresas dos dois lados. Do contrário, o compliance fica só na discussão. Eu acredito muito na ética, acredito que a gente tem que ter isso como um balizamento, e isso tem que estar no propósito da empresa. A gente não pode sair disso. Do contrário, a gente vai estar cometendo um engano e está se enganando por um tempo, achando que está vendendo, que está entregando e não está. Isso a gente não pode deixar acontecer. Acabei de falar na frase anterior da Luciane. A gente, se tiver o comprador feliz, rapaz, eu vou decolar com a minha empresa. Ele vai confiar em mim. É isso que eu penso. Zé Alberto, só te complementando, profissional de vendas e de compras, valor, ética, compliance, não tem máscara. Quem você é na vida pessoal, você vai ser na profissional. Então, a gente precisa, como gestor, perceber isso também nas nuances quando a gente entrevista alguém ou até no dia a dia daquela pessoa. Por isso, acredito muito na rede social, André, onde a gente coloca muito o que a gente é na vida real. E você deixa o outro cara do outro lado perceber. Eu gosto muito disso, de mostra, você tem família, você tem compromisso com ética, com verdade. Do contrário, você já deu um mau sinal
que já transcende da rede social. Desculpa, eu cortei você. Não, eu só ia citar uma frase que eu ouvi de um chefe meu há muitos anos que remete a isso que vocês estavam falando. Ele virou para mim uma vez e falou assim: André, confiança a gente tem ou não tem, não existe meia confiança. Eu confio mais ou menos, não existe. Então, assim, para trabalhar na minha equipe, eu tenho que confiar plenamente. Ponto. Ou seja, qualquer coisa diferente disso, o cara não trabalha na equipe dele e na empresa, né? Enfim, só um comentário que eu achei. Tem um ponto que é bastante importante nisso também, né? Eu já ouvi de um gerente de vendas de uma empresa que eu estava, que na minha cara pegou e falou: não, comprador é tudo falcatrua. A gente precisa dar alguma coisa, senão a gente não consegue entrar nas empresas. É um setor que, enfim, não vem ao caso. Mas tem um ponto que é bastante importante, que eu ouvia muito quando era criança: quando um não quer, dois não brigam. Sabe? Então, seja o segmento em que o comprador tem o costume, acho que não estamos mais com isso, ou que o vendedor tem esse costume, se a gente conseguir colocar isso em qualquer um dos dois lados, essa ética, essa transparência, sabe? Quando um não quer, dois não brigam. Então, ter a ciência, a postura de, naquele momento, falar: parou, cara, a conversa acabou aqui, né? Chega, não, ultrapassou um limite. Então, eu acho que a gente sempre tem que buscar isso, porque quanto mais a gente conseguir, mais a gente vai acabar com essa historinha de não, na relação tem alguma coisa. E mais uma vez, que foi a mesma resposta da pergunta anterior do ganha-ganha, transparência sempre. Eu gosto, quando eu estou fazendo curso, eu vou falar da ética do comprador, eu falo: cara, isso que você está fazendo. Eles perguntam: será que isso aqui está certo? Não está? Eu falo: isso que você está fazendo, você pode dar publicidade? Você pode mandar e-mail para a empresa toda e falar: fiz isso aqui. Se tu tem dúvida se pode dar publicidade ou não, não faz. É aquela placa da estrada: na dúvida, não ultrapasse. Boa. Bom, pessoal, acho que a gente está encerrando, passamos aqui da hora um pouquinho. Acho que vale reforçar aí o nosso evento aí do dia 7. Isso aqui foi só uma degustação, né, do que a gente vai ter lá no dia 7 de novembro, presencialmente, compradores e vendedores debatendo esses e muitos outros temas. A gente vai poder discutir tudo isso e a gente vai ter momentos de network para que quem esteja com a gente também possa discutir com seus pares lá esse tipo de ponto que a gente está trazendo aqui. Quem sabe a gente consiga construir uma relação mais produtiva, mais próspera para quem quer comprar e para quem quer vender. E também, claro, né, ajudar a carreira de muitos aí a decolar aí com os ensinamentos de compradores para vendedores e de vendedores para compradores também. Vamos lá, Colete. Mais alguma coisa do Arena que você quer comentar? Não, só para dizer que hoje deu um up absurdo na compra de ingresso. Então, antes da virada do lote, meu último recado é: não fique de fora. Não fique de fora, porque vai valer muito a pena. Tudo aquilo que a gente vem fazendo de lives, discussões, aprendizados, ensinamentos, você vai ter condições de fazer ao vivo e a cores. Então, o comprador precisa, sim, se relacionar com o vendedor, e um bom vendedor precisa, sim, se relacionar com o comprador, já que o telefone não toca e que o chatbot também não resolve e não te atende. Então, é a oportunidade de você sair do seu casulo e passar o dia inteiro, mais de 12 horas, ao lado de possíveis contratantes do teu produto ou serviço. Então, enfatizo a importância da participação de todos nesse evento incrível. Isso aí, é só entrar nos canais aí do Bootcamp e da Negocia, que você vai achar lá o evento, o link para comprar o ingresso. Está tudo nos nossos canais aí, no Instagram, no LinkedIn e também no YouTube. Tá bom? Bom, com isso, pessoal, acho que a gente termina aqui a live. Novamente, aí, me despeço aqui. Obrigado, Léo. Obrigado, Zé, por estar aqui com a gente hoje. Obrigado, Colete, Vidal e Bando também por mais essa live. Passo a bola para vocês se despedirem também da turma. Tem que chamar, tem que nomear quem que você passa a bola. Vou pegar é verdade, eu tenho que nomear, né? Então... Já abri o microfone. Então vai lá, Vidal. Valeu, gente. Mais uma vez, altíssimo nível, demais, muito bom. Aprendo sempre com todos que participam aqui, com quem está participando no chat. Então, gente, estejam sempre aí. Ela fica gravada, está lá no nosso YouTube do Bootcamp do
Negocia e participem. Espero encontrá-los presencialmente no dia 7. Um grande abraço e muito obrigado a todos. Passando a bola para o bando. Pessoal, o primeiro evento do Summit aconteceu em maio, foi um sucesso, foi com mais de 200 pessoas. Esse aqui é um evento um pouquinho menor, com uma característica diferente, vai ser muito mais dinâmico, né? Então, com 150 pessoas, então vai ser uma coisa fantástica. E aí, assim, está quebrando esse paradigma desse setor, né? Compras e vendas, e sendo pioneiro nesse setor, né? Eu acho que isso é muito importante quando você passa a ter um protagonismo em relação a se propor a ser pioneiro em algum momento, mas eu tenho certeza que logo muitas outras pessoas vão copiar esse modelo, porque não tem como fugir dessa relação compras e vendas. Então, estou muito feliz com o projeto, eu tenho certeza que vai dar muito certo, já está dando muito certo, e só tem a tendência só melhorar essa relação, e quem vai ganhar sempre no final, que é o ganha-ganha, é o acionista do outro lado, não é nem o comprador, nem o vendedor, é a indústria, a empresa, é o cliente final, né? É o nosso cliente final que é comum para os dois. Então, a gente tem que deixar a empresa feliz para ela prosperar bastante e manter os nossos empregos dos compradores e vendedores. É isso aí. Você tinha que passar para o Colete. André. Tem que passar a bola. Vamos lá, Colete, se despede e deixar Passa, Colete! Então, agradecer mais uma vez, eu aprendo como o Vidal falou, eu sou um eterno aprendiz, anoto tudo, só que a diferença de quem anota e quem coloca em prática é muito grande. Então, essas lives são incríveis, mas assim, papel e caneta na mão sempre, e cada insight que você tira daqui, e eu tirei esse hoje do Zé, gestão sobre a jornada, né? Sempre falo de todo o processo comercial, mas a jornada é bem importante. Então, cada live é um aprendizado. Então fica essa dica aí, tenham todos uma boa noite, mais uma vez, muito obrigado pela participação de todos aqui na live e também aqui que contribuíram com os ensinamentos. Tamo junto até o fim. Passo a bola agora pro Léo. Oba! Então, pessoal, boa noite, obrigado pelo convite, obrigado pela dinâmica do evento, pelas perguntas, foi excelente estar aqui com vocês, fiquei muito feliz, espero poder encontrá-los em outras arenas e outros debates. Contem sempre comigo, contem sempre com estratégia de compras. Alunos meus aqui conosco nessa noite também, agradeço por eles estarem aqui conosco. E valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí e tamo junto. Vamos voar. É isso aí. Pessoal, muito obrigado. Estou aqui. Muito obrigado a todos pelo convite. Obrigado pela confiança. Eu acho que realmente a Negocia e o Bootcamp estão fazendo história, juntando compradores e vendedores. Acho que a gente tem que um dia migrar para ter um super playbook que regra essa relação entre os dois lados. Acho fundamental. E agradecer aí o Bagre Leonardo, que foi muito bacana. E gostei muito, Leonardo, porque você tem uma postura que entende o vendedor, porque você já foi vendedor, só por isso que eu gostei, que você já foi e você sabe. Você fez um bom jabá do seu livro, te dou os parabéns, e eu queria agradecer a todos aqui, meu irmão Colete, muito obrigado pela confiança de sempre, um beijo para você, para o bando, e para todos vocês que estavam com a gente aí. Foi sensacional, Vidal, André, muito obrigado, e vamos para frente que atrás vem gente, vamos democratizar o conhecimento, né, Colete? É isso aí. Sempre. Então tá bom, pessoal. Boa noite a todos, então. Até a próxima live e até o Arena Compras e Vendas também. Um abraço. Valeu, gente. Boa noite. Valeu. Valeu. Tamo junto. Tchau, tchau, turma. Tchau. Valeu.